Agora acho que dá pra gente mudar de Com assunto certeza. mais uma vez para falar de cinema, porque na quinta-feira vai começar um festival que eu adoro, um festival de documentários aqui em São Paulo, que é chamado É Tudo Verdade. E um dos filmes que vai estrear, chamado Incompatível com a Vida, traz a história da diretora Elisa Capai. A Elisa, que com 20 semanas de gestação, gente, ela descobriu que o seu filho não sobreviveria ao nascer por causa de uma má formação. E aí ela conversou com outras mulheres que passaram por essa mesma situação, que é uma situação trágica, dolorosa. E essas mulheres falaram dos sonhos, dos planos que já tinham com aquele bebê, até que elas recebem a notícia do diagnóstico. Semaia, Fib, e aí, vocês já viram o documentário? Semaia assistiu? Sim, sim, assisti. Eu acho que são duas coisas, né? Um trabalho lindíssimo, extremamente cuidadoso, extremamente delicado e ao mesmo tempo falando de dores tão profundas, porque eu acho que esse momento, né? Eu acho que o mais marcante para mim é que essa trajetória até receber um diagnóstico de que a vida que você está gestando é incompatível com a vida, existe essa trajetória após esse momento que é o que eu vou fazer com isso e o abandono jurídico nesses casos, né? A jornada para que uma interrupção, por exemplo, nesse caso aconteça, é muito longa, é muito desgastante. Eu ouvi já uma história, tenho um relato sobre isso, aqui em São Paulo, inclusive uma história que a gente vai contar ao Nós Mulheres da Periferia, que essa jornada, após você saber de lidar com o seu filho mais novo, que está esperando aquela vida, do quartinho que você já montou, das roupinhas que você está ganhando de presente. Então, é uma violência psicológica, emocional muito profunda. E acho que o documentário traz todas essas dimensões, assim, de um jeito extremamente doloroso, mas é uma realidade que a gente fala pouco, né? Falar sobre interrupção de gravidez no Brasil já é um tabu por si só. Ainda mais quando a gente traz esses casos de má formação, que muitas vezes as pessoas argumentam que não, que precisa levar até o final, né? Mas quais são as dimensões dessa violência toda para aquela mulher e para aquela família que está envolvida nessa condição? Fib, e você, o que mais te chamou a atenção nos relatos do filme? Gente, eu tive até pesadelo, assim, o livro é muito forte. Eu tive um pesadelo, Cris Maia, que misturou o ataque das escolas, que, enfim, meu filho está falando muito disso, chegou a notícia ali, então é um assunto que está muito presente na minha preocupação, e aí eu misturei faca com aborto. Foi um pesadelo horrível que eu tive essa noite. Porque eu vi antes de dormir o filme da Elisa. É um filme muito, muito forte, muito bonito, e como é importante as mulheres contarem a própria história, né, Cris? É de uma força essa mulher que passou por uma coisa tão difícil, por um luto tão violento, né? Como a Semaya falou, a notícia ela vai registrando, como documentarista que ela começa a registrar logo, logo na notícia da gravidez. Então, o filme começa muito bonito, com aquele sopro de esperança, aqueles sonhos todos, e aí ela fala, eu não queria registrar minha história sozinha, eu tenho dificuldade, fico constrangida de contar a minha própria história, então ela foi atrás de outras mulheres, e de novo, como a rede é importante, como você estudar, olhar, ouvir outros relatos de gente que passou por coisas parecidas, como isso também ajuda a gente a elaborar o que a gente passou e a buscar uma cura. Então ela faz isso, é uma espécie assim de grupo, eu me senti um pouco assim, é muito difícil de assistir, para mim foi muito difícil, mas muito necessário, inclusive para a gente falar sobre o aborto legal no Brasil, né, Cris? O que aquelas mulheres passaram, você pensa naquela vida crescendo dentro delas, elas sabendo que a vida é incompatível extrauterinamente falando, quando aquela criança ou ela morre na barriga ou ela vai nascer e vai morrer, e elas, as que fazem a opção de tirar essa criança, passam por um périplo, como a gente vê tantas vezes no Brasil, as mulheres que não conseguem conquistar o seu direito de abortar. Me lembrou muito também o livro da Annie Ernaux, O Acontecimento, que é um livro lindo, que a Ai, Annie maravilhoso esse livro. conta a história do aborto, ela conta a história do aborto Perfeito. que ela fez quando também era ilegal na França. Cris, o filme para mim foi nesse nível assim de violência, sabe? A coisa de você se deparar muito perto assim com aquele sofrimento. Os relatos que estão ali no filme, né? São muito gráficos e o filme. Mas olha, gente, eu tô falando isso porque o filme é muito emocionante, mas assistam, não é uma contraindicação de jeito nenhum. Exato. É um bom sinal o Assistam, documentário ter me sim. gerado um pesadelo. É muito importante porque o filme ele cumpre
uma função pública muito importante, que é dizer, olha o que dizer de maneira gráfica, como eu estou contando para vocês, o que essas mulheres que deveriam ter o seu direito garantido por lei passam para interromper um sofrimento que não tem jeito, é para proteger a vida da mãe e proteger essas crianças. Então, é muita violência que a gente ainda está submetida quando a gente não tem o direito ao nosso corpo e à nossa decisão garantidos. Né, Cris? E é como a gente, Cris. como você trouxe importantemente, muito importante aqui, o quanto a gente precisa falar sobre aborto. Hoje, se a gente tem algumas legislações no Brasil que prevêem o aborto legal, são legislações que ainda são misóginas, porque a gente está abortando no caso de estupro, porque é uma sociedade que pensa que o homem não tem a obrigação de criar e levar à frente o filho que é de um outro homem. Se as mulheres legalmente podem abortar por conta de má formação do feto, é porque os homens pensaram na possibilidade das mulheres falecerem no momento do parto e eles serem obrigados a ficar com o filho ou perderem as suas esposas. A gente ainda está pensando, a gente está trabalhando com legislações que são extremamente misóginas. E aí, Cris e Semaia, a gente conversando sobre esse caso aqui entre a nossa equipe, a gente tem o caso da jornalista Andresa Duarte, a Andressinha, que é aqui da nossa equipe, que descobriu com 30 semanas de gestação que a filha dela tinha síndrome de Edward e que isso poderia sufocar na hora do parto. E aí a repórter Rafaela Polo, que está aqui comigo, conversou com a Andressa. Só que para conseguir interromper a gestação, ela teve que entrar na justiça para ter a autorização de uma lei que já é o direito dela. E aí, claro que ela não queria, não era um desejo dela interromper, mas diante dessa situação, foi a escolha mais acertada. Mas aí só conseguiu interromper esse parto, gente, com 34 semanas. Olha o tempo que isso levou. Phoebe, a gente pode explicar aqui para o nosso público como é que funciona a lei nesses casos? Com certeza, Cris. É assim, como você falou, leis feitas por homens, né? Então a gente tem o direito ao aborto legal, não precisa fazer boletim de ocorrência, nem procurar a justiça quando você é vítima de uma violência sexual e engravida. É só ir ao hospital e dizer isso, que você tem que ter o seu direito garantido, e a gente sabe que isso não acontece sempre. Em casos de risco de vida para a gestante, e aí o terceiro tipo de previsão pela lei é por conta de uma decisão do STF que prevê que os bebês com anencefalia, ou seja, sem a formação do cérebro, podem também entrar nessa categoria do aborto legal. Acontece que nesses casos que o filme conta, por exemplo, não são exatamente casos de anencefalia, são outros tipos de malformação. Então essas mulheres precisaram entrar na justiça para ter o seu direito garantido, e aí já tem jurisprudência. A ideia é essa, você tem que procurar a justiça pedindo um alvará para abortar. Imagina todo esse processo e a vida crescendo dentro da sua barriga. Você precisa de um ultrassom, diagnóstico assinado por 2 médicos e o seu consentimento, e aí você entra com um pedido de alvará, justificando que, por outras razões, mas que se assemelham à anencefalia, essa vida não é viável, e aí, sendo incompatível com a vida, como é o título do filme da Elisa, você pode ter o seu direito ao aborto legal garantido. Cris? Muitas barreiras que são colocadas para controlar o nosso corpo. Semaia? Mas eu acho muito importante trazer que um caso que eu acompanhei, assim, a mulher precisa ir para a vara criminal. Então, na verdade, ela não acessa o direito, ela é autorizada a cometer um crime, né? É tão violento nesse caso, porque essa lei, a nossa lei, não abrange todos os casos. Então, se você está fora, você precisa, de fato, percorrer um caminho como se fosse permitido, autorizado você a cometer um crime, né? Porque não está previsto em lei. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa rever essa lei o quanto antes, e é muito, muito, muito violento, assim, o nível de desamparo que essas mulheres acabam sendo submetidas.